Olá! Semana no Senado termina tensa ainda por causa das indefinições sobre o processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Você vai ver também o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A revista da semana traz ainda trechos de um documentário sobre as violações de direitos humanos cometidas pela ditadura militar. Veja agora o que foi notícia nos últimos dias no Senado. Semana de muitas votações no plenário. Os senadores aprovaram uma proposta de emenda à Constituição que amplia a licença maternidade para mães de filhos prematuros. Pela proposta, o benefício só começa a contar depois que a criança receber alta do hospital. As mães precisam, senadora Marta, ficar com seu filho durante o tempo da prematuridade e muitas saem dali sem o emprego, porque muitas vezes esse tempo da internação do filho é maior do que o tempo da licença maternidade. Esta PEC é muito simples. Ela continua a dizer que a licença maternidade, senador Collor, é de 120 dias. Mas no caso de filhos prematuros, esse tempo só começa a contar a partir do momento que a mãe sai do hospital com seu filho, com seu bebê no colo. As novas regras da licença maternidade ainda precisam passar pela Câmara dos Deputados. Mas outra mudança na Constituição aprovada pelos senadores está pronta para ser promulgada. O texto cria uma janela de 30 dias para que deputados e vereadores troquem de partido sem perder o mandato. É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do partido pelo qual foi eleito nos 30 dias seguintes à promulgação desta emenda constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa desfiliação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e do acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão. Muitas forças políticas foram sendo construídas, novos prefeitos, novo governador, novas forças na Assembleia Legislativa e que precisam se readequar ou se adequar ao momento que nós estamos vivendo. Os senadores aprovaram ainda um decreto para anular a portaria do governo que interrompeu o pagamento do seguro-defeso. Os pescadores vão poder ir ao Ministério do Trabalho, Ministério da Pesca e requererem o pagamento do seguro-defeso. O seguro-defeso é uma indenização que o governo dá aos pescadores para eles não pescarem aquelas espécies que eles costumam pescar no período da reprodução, quando o peixe está ovado, para que se multiplique esse peixe e não venha a faltar amanhã. Nas comissões, destaque para a aprovação de um projeto que legaliza os jogos de azar. O credenciamento dos cassinos é por 30 anos e eles só poderão funcionar dentro de resorts. As casas de bingo ficam limitadas à população dos municípios. No máximo, um estabelecimento para cada grupo de 150 mil habitantes. A cidade de São Paulo, por exemplo, poderia contar com 79 casas. O Rio de Janeiro, com 43. Bingos e jogo do bicho devem pagar um prêmio mínimo de 50% a 70% do que for arrecadado. E o texto cria um novo tributo. As empresas que explorarem jogos de azar em lojas físicas vão pagar ao governo 10% da receita bruta. No caso de jogos online, a alíquota é de 20%. A estimativa dos senadores é de uma arrecadação de 15 bilhões de reais por ano. No campo político, a semana foi marcada pelos embates entre governo e oposição sobre o início do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, que pode definir na próxima quarta-feira um rito para orientar os deputados e senadores. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que o recesso parlamentar deve ser suspenso para que o Congresso analise o pedido de impeachment. Para que o Congresso não cruze os braços nessa hora, nós estamos administrando vários cenários, mas eu acho que o fundamental é que também se construa uma convergência em torno da necessidade do Congresso funcionar para agilizar algumas definições de interesse do Brasil. A dúvida é quando começaremos e como faremos para convocar. Setores da própria oposição concordam que nós possamos estabelecer uma data para funcionamento já nos primeiros dias de janeiro.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento e aguarda votação no plenário do Congresso Nacional. Mas você sabe para que ela serve? O Tadeu Fanes explica. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública. Nela estão as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. A LDO fixa os limites para os orçamentos do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, além de dispor sobre os gastos com pessoal e política fiscal. A partir da LDO aprovada pelo Congresso Nacional, que a Secretaria de Orçamento Federal elabora a proposta orçamentária para o ano seguinte. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ser enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril e precisa ser aprovado pelo Legislativo até 30 de junho. Se não for aprovado nesse prazo, o Congresso Nacional não pode entrar em recesso. Este ano, os prazos para votação não foram cumpridos, mas já há acordo para que a LDO seja votada no Congresso nos próximos dias. Também está prevista, mas aí para o plenário do Senado, a votação de mudanças nas regras do Simples Nacional, que interessam milhões de pequenos e microempresários de todo o país. O projeto altera em diversos pontos o tratamento dado à microempresa e à empresa de pequeno porte. O texto permite a adesão ao Supersimples das organizações da sociedade civil, de empreendimentos que produzam ou vendam bebidas alcoólicas no atacado, como microcervejarias, vinícolas e destilarias, e dos microbancos de fomento. É uma espécie de banco do povo, ou um banco da micro e pequena empresa, que dá condições de realmente a economia local se sustentar. De acordo com a senadora Marta Suplicy, um dos pontos mais importantes da proposta é fazer com que a tributação acompanhe progressivamente o crescimento das empresas. Precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido, tanto com vontade de entrar e abrir a sua pequena empresa, sabendo que com essa possibilidade de não ter mais aquele degrau abrupto de aumento de imposto, vai ser uma rampa muito suave, mas também, se porventura quiser fechar, não tem mais aquela papelada absurda que o impede e fica numa burocracia que as pessoas têm medo até de entrar numa pequena empresa. Da forma como foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto permite que as micro e pequenas empresas parcelem o refinanciamento dos débitos tributários em até 120 meses, já em 2016. A partir de 2017, a receita bruta anual máxima permitida às microempresas inscritas no regime simplificado passará de R$ 360 mil para R$ 900 mil. No caso das empresas de pequeno porte, o faturamento poderá chegar a R$ 14 milhões e 400 mil por ano. Atualmente, o limite é de R$ 3 milhões e 600 mil. Os microempreendedores individuais também estão incluídos nas mudanças. O limite para eles sobe de 60 mil para 90 mil reais. Há muita expectativa no setor empresarial para que as alterações sejam feitas o quanto antes. É o caso da Sheila Gonçalves. Ela é sócia numa indústria de cosméticos que está crescendo. Se as regras não mudarem, a empresa vai perder os benefícios. Indústria de cosméticos, especificamente, se você pôr na ponta do lápis, são 51% de impostos, sem estar no Simples. Hoje a gente está no auge da tabela, que dá em torno de uns 14%. Eu rezo todos os dias para a gente poder que essas medidas sejam aprovadas. Os governos das 3 esferas, especialmente as prefeituras, estavam preocupados em perder a arrecadação. Mas um dos principais pontos de reivindicação dos representantes dos municípios foi acatado no relatório. O recolhimento do ISS na parte da receita bruta anual que exceder R$ 3 milhões e 600 mil poderá ser feito por fora do Simples Nacional, assim como já estava definido para o ICMS. A preocupação que nós tínhamos e conversamos há alguns dias com a relatora se diz a respeito, primeiro, às perdas para os estados e municípios de receita, quando ampliado o limite para a micro e pequena empresa. Havia um exagero muito forte dos municípios dizendo que haveria perda. Não há perda. Porém, para efeito de um gesto de negociação, limitou-se aos 3.600 igual dos estados. Não altera profundamente o projeto, mas, sob ponto de vista de perda, sustentamos. Nunca houve perda para município.
Uma boa notícia da semana que passou foi a aprovação do Marco Regulatório da Ciência e Tecnologia. O projeto é resultado de anos de debate que envolveu a comunidade científica, o governo, empresas e parlamentares. O texto traz vários incentivos para a pesquisa no país. Por exemplo, regulamenta a parceria de longo prazo entre o setor público e privado, permite a dispensa de licitação para contratar bens e serviços para pesquisa e prevê que a importação de equipamentos para inovação tecnológica tem tratamento diferenciado. Para o senador Jorge Viana, chegou a hora do Brasil investir em ciência e tecnologia. O Brasil, que é um dos países que está entre os 10 de maior economia do mundo, tem 50 países na sua frente quando se fala de inovação, ciência e tecnologia. E nós, em fevereiro desse ano, aprovamos uma emenda à Constituição, que eu fui relator, ajustando a nossa Constituição aos desafios do século XXI. O projeto pretende usar a ciência e tecnologia no desenvolvimento social e econômico, reduzir as desigualdades regionais, tornar as empresas do país mais competitivas, aperfeiçoar o crédito para a pesquisa, para que ele se torne mais atrativo. O texto também define que o incentivo à pesquisa pode ser feito por participação societária, com bônus tecnológico, com incentivos fiscais e permitindo o investimento em pesquisa quando houver contrato de concessão de serviço público. As instituições tecnológicas também podem compartilhar laboratório, equipamento e material para atividades voltadas à inovação tecnológica. Para o presidente da Academia Mundial de Arte e Ciência, o Brasil ainda investe pouco na área. Hoje o Brasil está investindo cerca de 1,2% do seu produto interno bruto em ciência e tecnologia. Precisamos aumentar isso. A meta era alcançar 2%. Estamos aqui há 5 anos, no ano 2020, e como queremos 10% para aplicar na educação, eu acho que nós temos que ter que continuar com essa meta de 2%, pelo menos, para a ciência e tecnologia. Da Europa, a meta é 3%. Na Coreia, é 4%. Portanto, é só verificar que aqueles países que estão investindo mais em ciência e tecnologia, como a China está fazendo, o resultado começa a aparecer muito aceleradamente. Isso é o que o país precisa fazer. Um ano atrás, em 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Comissão Nacional da Verdade apresentou o relatório final da investigação sobre violações de direitos durante a ditadura militar. Mais um momento histórico que a TV Senado acompanhou. Você vai ver agora trechos do documentário Em Busca da Verdade, vencedor do prêmio Vladimir Herzog. Brasileiros que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. Every step that we can, be prepared for everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Tortura contra perseguido político houve na ditadura Vargas e voltou a existir na ditadura de 64. Era uma política de Estado. Isto nós estamos absolutamente convencidos. Uma cena que eu nunca vou esquecer, levar os meus 2 filhos para dentro da sala de tortura, porque eu não sabia o que fazer. E eles começaram a prender gente pra caramba, matar gente pra caramba. Eu fui pendurado. Um dia, 2 horas da tarde, foram me tirar 8 horas da noite. É mentira! Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. Choque elétrico é fato. É fato. Pau de arara é fato. É fato. Ah, mas por que vocês estão investigando só
o lado dos militares. Esse é o lado. Nós fomos presos, julgados, torturados. Desculpa, gente, mas é muito duro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a estrutura de repressão no país durante a ditadura, a adoção da tortura como política de Estado e como empresas públicas e privadas financiaram o regime militar brasileiro, o documentário Em Busca da Verdade está no canal da TV Senado no YouTube. A Revista da Semana acabou. Até o nosso próximo encontro.